Vamos lá, artigo 23 aqui, emendando já, que está aqui em edital, né? Então tem que aproveitar o tempo e rápido. Artigo 23, as modalidades de licitação que se referem aos incisos 1 a 3, que é o que? Concorrência, tomada de preço de convite, no artigo anterior, serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. Então aqui a gente vai ver os limites para concorrência, tomada de preço de convite, que vai ter definido limites para obras, serviços de engenharia e para demais compras e alienação, demais compras em geral, no caso aqui. Eu estou falando de compras, não de alienação. Então aqui, para obras, serviços de engenharia, qual vai ser o limite da contratação para o convite? Então, para o convite até 330 mil reais, para tomada de preços até 3 milhões e 300 mil e para concorrência acima de 3 milhões e 300 mil. Então, ok. Para obras, serviços de engenharia, convite até 330 mil, tomada de preços até 3 milhões e 300 mil e concorrência acima de 3 milhões e 300 mil. Beleza? Continuando. Convite, a gente vai ver aqui o seguinte. Aqui, ó. Convite, a gente viu aqui. O tomada de preço a gente viu aqui. Concorrência a gente viu aqui no caso de obras de engenharia. Então, a gente vai ver agora para compra de serviços não referidos no inciso anterior. Então, aqui, quando não for obras de engenharia, quais vão ser os limites? Convite até 166 mil, tomada de preços até 1.430.000 e concorrência acima de 1.430.000. Então aqui, ó, um limitezinho aqui que dá para fazer aqui de uma tabelinha que tem aqui, ó. Modalidades: concorrência, tomada de preços, convite e dispensa. Então aqui, quando for obra de engenharia, a concorrência acima de 3,3 milhões, a concorrência até 3,3 milhões, o convite até 330 mil e vai ter dispensa quando for até 33 mil. Então, até 33 mil é dispensa de licitação para obras de engenharia. Nas demais compras de serviços, a concorrência vai ser acima de 1,43 milhão, a tomada de preço vai ser até 1,43 milhão, o convite até 176 mil e a dispensa de licitação até 17,6 mil. Vamos lá. No caso de consórcios públicos, quando for formados por até 3 entes, aplica-se o dobro dos limites mencionados no quadro acima. Quando for mais que 3, aplicar-se-á o triplo dos referidos valores. Então a gente vai ter que fazer uma continha aqui. Quando for até 3 entes no consórcio público, vai dobrar os valores. Quando for mais de 3, vai triplicar. Parágrafo 1º. As obras, serviços e compras, quando efetuadas pela administração, serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, podendo-se a licitação, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala. Então aqui a gente viu que as obras e serviços efetuados pela administração deverão, que no caso seria obrigatório, ser parceladas em várias licitações, sempre que tal parcelamento se mostrar mais vantajoso de forma a ampliar a competitividade, atraindo licitantes incapazes de fornecer todo o objeto desejado. Aí tem um simulador do TCU aqui, o seguinte, o simulador 247 do TCU. É obrigatória a admissão obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. Aqui é importante a súmula do TCU aqui, que fala dessa questão de que as obras, serviços e compras deverão ser divididas em tantas parcelas quanto se comprovarem técnica e economicamente viáveis. Agora o parágrafo 2º. Na execução de obras e serviços e nas compras de bens parceladas nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapa de obra, serviço ou compra há de corresponder a licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação. Então, o que é isso? Quando for feito o parcelamento do objeto, a modalidade a ser adotada na licitação em cada uma das parcelas deve ser aquela que seria utilizada no caso houvesse uma contratação única, isto é, a escolha da modalidade deve ser feita em face do montante conjunto de todas as contratações.
É isso que quer dizer. O desmembramento do objeto com vistas a utilizar modalidade de licitação mais simples do que se o objeto for licitado em sua totalidade é chamado de fracionamento de dispensas e é vedado pela Lei 8666 lá no artigo 23, parágrafo 5º. Então aqui, ó, de novo. Quando for feito o parcelamento do objeto, a modalidade a ser adotada na licitação em cada uma das parcelas deve ser aquela que seria utilizada no caso de ter uma contação única. No caso que a gente vai pegar aqui, no caso aqui for, por exemplo, que fosse o caso aqui concorrência, por exemplo. Isso é, a escolha da modalidade deve ser feita em face do montante conjunto de todas as contratações. E a gente viu aqui que o desmembramento do objeto com vistas a utilizar modalidade de licitação mais simples de que fosse na sua totalidade é chamado de fracionamento de dispensas e esse fracionamento de dispensas é vedado. Parágrafo 3º. A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor do seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado do disposto no artigo 19, como nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais, admitido no caso das licitações internacionais, observados os limites desse artigo, a tomada de preços quando o órgão ou entidade dispuser de caráter internacional de fornecedores ou o convite quando não houver fornecedor do bem ou serviço no país. Então, o que a gente depende desse artigo, desse parágrafo aqui? Que onde cabe tomada de preços, onde cabe convite, também cabe concorrência. Aí que é o que eu vou falar agora no quarto aqui, ó. Nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência. Por quê? A modalidade mais completa poderá ser sempre utilizada no lugar da modalidade mais simples. Assim, a concorrência é cabível qualquer que seja o valor estimado do objeto a ser contratado. Por sua vez, a tomada de preços poderá ser utilizada nas situações em que o convite seria possível. Esse aqui que é importante. Parágrafo 5º. É vedada a utilização da modalidade de convite ou tomada de preços, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços de mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizados conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de tomada de preços ou concorrência, respectivamente nos termos desse artigo. Então aqui, ó, essa vedação é importante. É vedada a utilização da modalidade de convite ou tomada de preços, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras ou serviços da mesma natureza e do mesmo local, que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar tomada de preços ou concorrência. Por quê? Porque eu vou ter que respeitar sempre aqui a modalidade de maior valor, que aqui tem maior complexidade, que vai garantir melhores condições para a administração pública. Respectivamente nos termos desse artigo. Aí vai ter uma exceção aqui, ó, exceto para as parcelas de natureza específica, que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço. E aí vai voltar aqui no que a gente fez lá no parágrafo 2º, que a gente comentou, que é a questão do que a gente vai ter que ver que a modalidade será adotada vai ser, quando eu fiz o desmembramento, eu vou ter que ver, no caso do valor total, qual seria a modalidade que teria que fazer se houvesse uma contratação única. E aí eu vou ter que ver o que? O montante conjunto de todas as contratações. É isso que ele está falando aqui. Continuando. Parágrafo 6º. As organizações industriais da Associação Direta, as organizações industriais da Administração Federal Direta, então a Administração Federal Direta, em caso de suas peculiaridades, obedecerão aos limites estabelecidos no inciso 1 desse artigo, que é lá no caso das obras de serviços de engenharia, também para suas compras e serviços em geral, desde que para a aquisição de materiais aplicados exclusivamente na manutenção, reparo e fabricação de meios operacionais bélicos pertencentes à União. Parágrafo 7º. Na compra de bens de natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demandada na licitação, com vistas à ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala. Aqui é um exemplo desse caso. Em uma licitação para a compra de 1000 cadeiras, é permitido que o licitante ofereça a proposta para fornecer apenas 200, podendo o edital estipular o quantitativo mínimo a ser aceito pela administração. Aqui, ó, parágrafo 8º. No caso de consórcios públicos,
aplicar-se-á o dobro dos valores mencionados no caput deste artigo quando formado por até 3 entes da federação e o triplo quando formado por maior número. Por exemplo, o convite para obras vai até 330 mil. Para um consórcio público formado por até 3 entes federativos, o convite vai até 660 mil, no caso 330 vezes 2. E se o consórcio fosse formado por mais de 3 entes, o convite iria até 990 mil, que é 330 vezes 3. E assim para as demais modalidades. Beleza? O artigo 23 ficou grande, ele é detalhado, ele é cheio de minúcias aqui, a gente acabou de ver. Eu vou deixar aqui, na verdade, ter só 10 minutos, eu vou parar por aqui porque a gente viu aqui que o 23 tem muito detalhe, e se eu emendar com 24 que é da dispensa, vai acabar ficando muita informação misturada, e eu acho que é legal de separar aqui para falar da dispensa num bloco só. Beleza? A gente vai fazer uma pausa por aqui e depois a gente volta.